Hora de falar sobre Memphis Depay e mais problemas para o Timão relacionados ao holandês. Tenho contado para vocês já há algum tempo sobre uma dívida relacionada ao título do Campeonato Paulista, aqueles 4 milhões e 700 mil reais livres de impostos que se transformaram em 5 milhões e 200 mil por conta de uma multa pela falta de pagamento. Pois bem, no dia 20 de agosto vão vencer mais 2 bônus no contrato do Memphis, e ele já bateu ambos. Nesse momento, essa nova dívida é de 11 milhões de reais, que vai se somar aos 5 milhões e 200 mil, todos os valores livres de impostos. Primeiro bônus já alcançado por ele ter participado de mais de 70% dos jogos do Corinthians no primeiro ano de contrato. Por conta disso, ele tem direito a 6 milhões e 300 mil reais. O segundo bônus diz respeito a gols e assistências. Nesse momento, ele tem 27 participações em gol. Se ele conseguir alcançar 30 até o fim desse mês, em vez de 4 milhões e 700 mil, vai ter direito a mais 6 milhões e 300 mil. Então, nesse momento, esses 2 bônus já garantiram ao Memphis 11 milhões de reais, mas a conta final pode bater 12 milhões e 600 mil reais, que se somam aos 5 milhões e 200 mil do prêmio do Campeonato Paulista. Memphis que anda incomodado com a demora no pagamento e, além disso, com o fato de que a nova diretoria tem dado pouco suporte e respostas para ele. Ele não sabe com quem se comunicar, até porque na antiga administração Pedro Silveira, diretor financeiro e responsável por sua contratação, era o cara com quem ele sempre conversava sobre esses problemas. Só para completar, contar para vocês que muita gente está afirmando que na próxima segunda-feira o CORE, o Conselho de Orientação do Corinthians, fará uma reunião para debater a possibilidade de recomendação de expulsão do ex-presidente André Sanches por conta da utilização de um cartão corporativo. O Andrés, enquanto presidente, usou o cartão do clube para pagar despesas pessoais em 2 cidades no Nordeste, em viagens particulares dele. O Andrés admitiu o erro, garantindo que usou o cartão errado, disse que vai devolver o dinheiro. Mas é importante contar que a reunião da próxima segunda-feira já havia sido marcada há bastante tempo e não tem na pauta a possibilidade de debate sobre esse tema. Primeiro, a tendência é que o Andrés seja alvo de uma discussão no Conselho de Ética, depois no Conselho de Orientação e, por último, no Conselho Deliberativo. Hora de falar sobre o Corinthians e o novo contrato com a Nike. Na noite dessa terça-feira, o Timão bateu o martelo com a fornecedora de material esportiva e postergou o contrato, que está em vigência até 2036. E dá para dizer que o contrato oferecido pela Nike é melhor do que o da Adidas. Vou apresentar todos os números. A Nike vai pagar um valor fixo de 59 milhões de reais, mais do que o dobro na comparação com o atual contrato. A Adidas se dispôs a pagar um valor fixo de 53 milhões de reais. Os bônus são acessíveis, segundo o Corinthians, e podem fazer com que o clube ultrapasse os 90 milhões de reais por temporada. O Timão também conseguiu assegurar 100 milhões de reais em luvas, como ele tinha na proposta feita pela Adidas. Caso o Corinthians ultrapasse 750 mil peças vendidas por ano, ele ainda vai ter um acréscimo de R$ 25 por peça vendida. No contrato com a Adidas, para alcançar essa marca de R$ 25 por peça, havia a necessidade de 1 milhão de vendas de peças. Para completar, uma preocupação grande que a diretoria do Corinthians tinha em relação à Nike era com falta de material. Se houver a constatação de falta de material por até 50 dias, o clube vai poder rescindir unilateralmente o contrato com a empresa. Só para completar, importante destacar ainda que Osmar Stabile, o atual presidente do clube, contratou uma empresa de análise de riscos para entender quais seriam as possibilidades de punição ao Corinthians caso se acertasse com a Adidas e a Nike levasse o caso para a justiça. E a avaliação dessa empresa é de que o Timão corria o risco de pagar uma indenização de até 150 milhões de reais para a fornecedora de material esportivo americana. Diante de tudo isso, optou-se por ficar com a Nike, o contrato já foi renovado e o Corinthians continuará com a marca americana. E você, o que pensa sobre todos os números que eu contei? Além das informações, use o espaço para comentário para registrar a sua opinião. Quero fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians, que atrasou salários mais uma vez. Mas é importante destacar que eu não estou falando de direitos de imagem, e sim de salários em carteira. Em geral, o jogador de futebol no Brasil recebe uma parte em carteira. Esse salário mais importante, pode resultar em uma série de problemas em caso de atraso, além de direitos de imagem.
Com 3 meses de direitos de imagem, o atleta pode recorrer à justiça para pedir a quebra do contrato. O Corinthians tem enfrentado, por conta do fluxo de caixa, inúmeros problemas com o pagamento dos direitos de imagem. Premiações também estão atrasadas, mas os salários em carteira são quase que rigorosamente pagos em dia. Essa foi só a segunda vez na temporada que o Corinthians atrasa o pagamento dos salários em carteira, a primeira no mês de janeiro. Venceu o prazo do pagamento do salário em carteira do mês de junho, nessa segunda-feira, o 5º dia útil do mês. Até a tarde dessa terça-feira, os jogadores ainda não haviam recebido a grana. O presidente Osmar Stabile está tentando adiantar recursos para pagar primeiro os funcionários, cujos salários são menores e por conta disso tem mais dificuldades para pagamento das contas. Depois o Corinthians promete acertar a quitação com os seus jogadores. A ideia é que até o fim da semana tudo isso esteja resolvido. Só para completar, importante destacar também que o Corinthians deve, nesse momento, direitos de imagem do mês passado, prêmios do Campeonato Paulista, além de pagamentos a fornecedores. Se você o que achou do vídeo, não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Hora de falar sobre o Corinthians e mais um enorme problema surge da época de Augusto Melo. Você sabia que o Corinthians prometeu comprar um meia atacante do Água Santa de só 17 anos de idade por 3,5 milhões de reais? Logo do Água Santa, clube de São Paulo, sob enorme desconfiança e na mira da polícia há bastante tempo. Essa revelação foi feita por Igor Sverburuker. Esse cara é um empresário que surge no mundo corintiano assim que o Augusto toma posse. A gente descobre que o Igor, que é um empresário do ramo dos transportes, financiou parte da campanha do Augusto e a partir daí começou a receber uma série de contrapartidas. Na última partida do Corinthians contra o Grêmio no Campeonato Brasileiro, um dos vice-presidentes esteve no Rio Grande do Sul para acompanhar o time e foi conversar com o Igor. Trata-se do Armando Mendonça. Hoje o presidente Osmar Stabile e o Armando Mendonça é o primeiro vice, alguém muito próximo do presidente. E com a autorização do Stabile, ele foi conversar com o Igor para entender um pouquinho dos negócios que eram feitos entre o Augusto e o Igor. Ninguém no Corinthians tinha muita noção do que estava rolando. O Igor afirmou que ainda tem mais de 4 milhões e 400 mil reais a receber do Timão e empréstimos que foram feitos para ajudar numa série de circunstâncias, como por exemplo na contratação de jogadores. O Igor também revelou que o meia atacante Luiz Fernando, de 17 anos de idade, vai custar ao Timão 3,5 milhões de reais, negócio feito com Água Santa. É bem pouco comum que um jogador de apenas 17 anos de idade tenha um custo tão alto, especialmente por ser esse jogador alguém que está muito longe de brilhar. Por exemplo, no Sub-20, ele é muito mais reserva do que titular. Na atual temporada, nem entrou em 2 dos últimos 4 jogos. Desde o início do ano, foram 16 partidas no Sub-20, sem nenhum gol e nenhuma assistência. Vale a lembrança de que um dos dirigentes mais importantes do Água Santa tinha cargo de confiança dentro do Corinthians, por determinação do presidente Augusto Melo. Por isso investiga de perto essa relação, até porque há uma série de suspeitas que a gestão Augusto Melo tinha ligação com o crime organizado. Só para completar, o Igor também afirmou que participou da intermediação do acordo com a Brax, embora quem tenha recebido o dinheiro tenha sido o Carlos Leite. O Igor afirmou também que por conta da dívida que o clube tinha para com ele, o Augusto cedeu 2 camarotes na Neoquímica Arena, mas não consta em nenhum contrato ou documento essa negociação, o que pode render mais problemas para Augusto Melo. Só para completar, informações todas divulgadas pelo site Gazeta Esportiva nessa terça-feira. Hora de falar sobre Malcom, martelo batido em relação ao atacante do Al Hilal. Você vai lembrar que no fim de semana, a imprensa saudita chegou a afirmar que ele teria seu contrato rescindido, tudo por causa de uma discussão, um bate-boca que ele teve com um torcedor do Al Hilal depois da eliminação do time saudita para o Fluminense na Copa do Mundo de Clubes. No início dessa semana, o Malcom foi chamado para uma reunião com diretores do Al Hilal e ele explicou que foi tirar satisfação com o torcedor depois que esse torcedor xingou a mãe do Malcom na arquibancada. Ouvi, inclusive, que se esses xingamentos fossem feitos na Arábia Saudita, é possível que o torcedor fosse preso.
E diante da explicação, os dirigentes do Al Hilal desistiram de qualquer possibilidade de rescisão do contrato. Está completamente descartada a saída do jogador, que ganha perto de 9 milhões de reais por mês e tem vínculo até 2027. Chegaram a falar de Malcom no Flamengo e no Corinthians. Contei para vocês que essa chance inexiste. Se houvesse a rescisão, o mais natural seria que o Malcom fosse jogar no Al Nassr, rival do Al Hilal. O Cristiano Ronaldo e o Jorge Jesus gostam bastante do atacante brasileiro. Hora de falar sobre o Corinthians. Péssima notícia para o presidente Augusto Melo, excelente notícia para o torcedor alvinegro. O Ministério Público de São Paulo ofereceu nessa quinta-feira denúncia contra Augusto Melo, Marcelo Mariano, Sérgio Moura e Alex Cassundé pelo caso Vai de Bet. Só para você entender, o Ministério Público faz o segundo movimento depois de a polícia indiciar o trio por lavagem de dinheiro, associação criminosa e furto qualificado. Pois bem, a partir de agora, com essa decisão do Ministério Público, o Augusto Melo será julgado por um juiz. E além disso, e aqui vem a parte mais grave, o Ministério Público exigiu que a Justiça cobre 40 milhões de reais do Augusto Melo, do Sérgio Moura, do Marcelo Mariano e do Alex Cassundé. Esse quarteto será responsável por indenizar o Corinthians em 40 milhões de reais. Tudo por causa do desvio de 1.400.000 que saíram dos cofres do Corinthians para serem usados na lavagem de dinheiro, além de um prejuízo de 38.400.000 que o Corinthians teve com a quebra do contrato da PixBet, que antecedeu o acordo com a Vai de Bet. Se a juíza aceitar esse pedido do Ministério Público, o quarteto inclusive terá seus bens bloqueados. Nesse pedido do Ministério Público, do qual tive acesso, há uma lista de empresas e CPFs que incluem do ex-presidente ou do presidente afastado do Corinthians, Augusto Melo, como CPFs e CNPJs que precisam ter bens penhorados para que se juntem esses 40 milhões de reais. Tenho certeza absoluta de que nesse momento o Augusto Melo deve estar bastante preocupado com o seu futuro. Bora fechar o vídeo para falar sobre Memphis Depay. Como foi a reunião entre o Corinthians e o atacante holandês nessa quinta-feira, dia seguinte à sua ausência no treino sem justificativa. Pois bem, o Memphis se apresentou antes do horário do treino, que era de 9h30, para pedir desculpa aos jogadores. Depois se reuniu com o presidente Osmar Stabile e com o Fabinho Soldado, o diretor executivo de futebol. Os corintianos deixaram bem claro que não gostaram do comportamento do Memphis. O Memphis alegou problemas particulares que o impediram de fazer parte do treino. Há suspeita no Corinthians de que o Memphis exagerou na noite anterior e acabou perdendo o horário. Eu acho meio estranha essa história, até porque o treino do Corinthians na quarta-feira foi à tarde. De qualquer forma, o problema foi particularmente ou parcialmente resolvido. Importante dizer que o Corinthians não o multou. Há uma interpretação do contrato do Memphis, na visão dos dirigentes corintianos, de que essa multa seria inviável. Mas o Memphis terá um desconto na caixinha dos atletas. Só para vocês entenderem, os jogadores criaram já há bastante tempo um regimento entre eles. Quando o cara chega atrasado para o treino, o cara precisa pagar uma caixinha. Quando o cara falta no treino, a caixinha é ainda maior. E o Memphis vai precisar se acertar com os atletas. Essa foi a única punição imposta ao atacante holandês. O Memphis, nessa reunião com dirigentes do Corinthians, não falou em sair do clube. Até por isso, o Corinthians não se sentiu confortável para propor uma rescisão do contrato, até porque sabe que precisaria indenizar o atleta. Mas, se pintar proposta de qualquer clube do exterior, pode ter certeza que o Corinthians vai facilitar o negócio. No Parque São Jorge, a intenção ou a interpretação de que Memphis Depay custando 6 milhões de reais por mês é algo completamente fora da realidade do clube. Sozinho, o Memphis ganha mais do que 20% de toda a folha salarial do Corinthians por mês. E você, o que pensa sobre toda essa história? Já usa o espaço para comentário, para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Bora mudar de assunto e falar sobre o Corinthians. Você sabia que o Timão sondou nos últimos dias Anderson Talisca? Esse contato partiu do departamento de futebol em meio a uma série de notícias de que o Talisca conversa com clubes brasileiros. O meio-atacante brasileiro de 31 anos de idade tem contrato no Fenerbahçe somente até junho de 2026 e tem dado todos os sinais que, a partir daí, voltará ao futebol brasileiro. Isso significa que a partir de 1º de janeiro ele já pode assinar um pré-contrato. O próprio Talisca admitiu em entrevista, de forma pública, que conversa com o Bahia por meio do Cadu Santoro, que é o diretor executivo de futebol do Grupo City.
O Flamengo, contei para vocês de forma exclusiva, também sondou a situação do Anderson Talisca, até por indicação do Alexandro e do Danilo, dois dos jogadores mais experientes do elenco e que vem no Anderson Talisca um baita acréscimo. O Flamengo, inclusive, se levar essa história adiante, deve tentar formalizar uma proposta para compra nesse momento. Não sei se o Fenerbahçe toparia fazer acordo. Já o Corinthians, sem capacidade financeira para grandes investimentos, monitora a situação do Talisca de olho na possibilidade de assinar um pré-contrato a partir de 1º de janeiro do ano que vem, para ter o jogador sem custos a partir de julho. Vale a lembrança de que o Talisca ganha 3,5 milhões de reais por mês na Turquia. Com a camisa do Fenerbahçe, onde ele chegou há um ano, foram, para falar a verdade, há 6 meses, né? Ele só jogou os 6 meses finais da temporada lá na Turquia, foram 23 jogos, 12 gols e 2 assistências, números como sempre muito bons. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.